Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Convidá-los a abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Efésios capítulo 1. Saúdo também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham por meio da transmissão do culto ao Senhor nessa noite. Alguns irmãos que não puderam estar aqui por motivo justo, que Deus abençoe a cada um deles. E queria encorajá-los aqueles irmãos que porventura têm negligenciado o dia do Senhor, por um motivo que não seja justo, a estar junto com o povo de Deus. Essa é uma ordem da palavra do Senhor, que nós devemos congregar-nos, que nós devemos cultuar o Senhor em espírito e em verdade, de maneira física, de maneira presencial. Então, eu queria encorajar aqueles irmãos que na caminhada cristã têm esfriado a fé, têm negligenciado o culto ao Senhor, o dia do Senhor, que você possa rever os seus conceitos sobre o que seja o cristianismo, o que seja servir ao Senhor, e que se algum motivo que não seja justo levou você a não vir ao culto, que você possa ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus nesse instante. E se é um motivo justo, que o Espírito Santo possa falar também com você, assim como irá falar conosco, que estamos aqui presentes nessa noite, no culto ao Senhor. Meus irmãos, eu vou convidá-los a atentar comigo a leitura do texto. Efésios capítulo 1, nós vamos ler versículo 3 até o versículo de número 6. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Essa é a nossa segunda exposição. Nós iniciamos uma série de pregações nessa carta e vamos dar continuidade a ela nesta noite. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui a leitura do texto. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Vou convidá-los a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Temos uma breve palavra de oração nessa noite. Senhor, nós te louvamos. Agradecemos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia. Senhor, te louvamos porque vivenciamos mais uma semana tão agitada. Foram tantas decisões a serem tomadas, tanta correria, tanta angústia, muitas das vezes sobre o coração dos meus irmãos que aqui se encontram e aqueles que estão nos acompanhando. Foi uma semana difícil. Mas te louvamos porque mesmo nas semanas difíceis que nós vivemos, o Senhor está conosco. E aqui estamos nessa noite para te louvar, para te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Seja conosco, Senhor, mais uma noite, mais uma pregação, mais uma vez. Que o teu nome seja glorificado acima de todo nome e que a tua igreja seja edificada nesta noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cremos porque somos as ovelhas eleitas de Deus. Ou será que somos as ovelhas eleitas de Deus porque nós cremos? Ou será que é ao contrário? Ou será que é tudo junto e misturado? Essas foram as palavras de um autor muito conhecido de todos nós, de John Piper,
quando ele escreveu o seu livreto, um livro pequeno da editora Fiel, chamado 5 Pontos. Ele disse o seguinte: cremos porque somos ovelhas eleitas de Deus, e não o contrário. Hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos que empolgam o coração de todo reformado. Frank Ferreira, um pastor, um teólogo muito conhecido brasileiro, ele afirmou as seguintes palavras: se você quiser despertar uma igreja que dorme no seu sermão, fale sobre predestinação e sobre eleição. E hoje nós vamos falar sobre eleição e predestinação. E talvez essas 2 doutrinas sejam uma pedra no sapato de muitas pessoas que até se arroga com o título de reformados, que até tem uma certa assimilidade com as pregações expositivas de Augusto Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes e tantos outros pregadores reformados, mas que quando chegam em doutrinas como essa, da eleição e da predestinação, bem como doutrinas do batismo infantil, dão um passo atrás. Mas calma, respire. Nós vamos falar sobre eleição e predestinação, mas antes, nós vamos relembrar o que nós vimos na última exposição. Como eu bem disse, nós iniciamos na semana passada uma nova série de pregações na carta de Paulo aos Efésios. E na última exposição nós vimos o contexto dessa carta. Paulo, que é o autor dessa carta, se encontrava preso na cidade de Roma por causa do Evangelho de Cristo, por pregar o Evangelho apontando para a cruz de Cristo e afirmando que não há salvação fora de Cristo. Ele escreve essa carta a uma igreja que se encontrava na cidade de Éfeso, uma igreja que se encontrava aflita e angustiada porque havia ouvido falar que o seu pastor se encontrava preso por causa do Evangelho. A igreja que havia se reunido, e era uma igreja, como Paulo disse, santa, e a reunião dos santos e fiéis que se encontravam em Cristo Jesus. Nós aprendemos que sem Cristo não há evangelho, que sem Cristo não há igreja, que sem Cristo não existe cristianismo, que sem Cristo não há beleza. Paulo dá sequência a essa carta, e o texto que nós lemos é uma pequena porção de um grande parágrafo no grego, que não há ponto, que não há vírgula, que Paulo escreveu em uma respiração só, que começa no versículo 3 e vai até o versículo de número 14. Há quem diga, alguns comentaristas vão dizer, que esses versículos do 3 ao 14 do capítulo 1 é na verdade uma doxologia. É um hino de louvor que havia sido entoado na igreja primitiva por todos os cristãos, dando graças a Deus Pai, dando graças a Deus Filho e dando graças a Deus Espírito Santo. E Paulo começa essa doxologia entoando louvores, adoração ao Deus Pai. Ele começa o versículo de número 3 dizendo as seguintes palavras: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais. E é interessante porque no original grego a palavra bendito significa abençoado. É como se Paulo estivesse em um trocadilho de palavras dizendo as seguintes palavras: abençoado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, abençoado seja o nosso Deus que tem na verdade nos abençoado. E se os irmãos relembrarem do contexto, Paulo estava preso. Humanamente falando, o apóstolo Paulo tinha todas as razões para murmurar, para reclamar. Não somente Paulo estava preso, como nós vimos, na cidade de Roma, por causa do Evangelho, mas Paulo havia levado açoites N vezes. Na cidade de Filipos, por exemplo, quando Paulo levou uma quarentena de açoites, menos uma, ou seja, Paulo levou na cidade de Filipos 39 chicotadas. Menos uma. Na verdade, deveria ser 40. Entretanto, para o romano,
Todo romano que desse 40 chibatadas em um homem, ele não poderia dar novamente outras chibatadas. Então o que eles faziam? Eles chegavam em 39 e encerravam as chibatadas, para que aquele homem pudesse levar mais 39 chicotadas e assim sucessivamente apanhar. E Paulo havia apanhado por causa do evangelho. Paulo, humanamente falando, tinha motivos de sobras para murmurar e para reclamar. Paulo não estava reunido como nós estamos aqui nessa noite com a igreja de Efésios. Paulo se encontrava distante daqueles irmãos. Mas o que Paulo nos ensina é que nós devemos agradecer a Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Mesmo preso, Paulo adora ao Senhor. Paulo louva ao Senhor. E isso ultrapassa o intelecto, porque mesmo enfrentando dias difíceis, Paulo nos ensina, assim como ensinou essa carta, a levantar as nossas mãos em louvor e gratidão àquele que tem nos abençoado. E perceba, eu queria chamar a sua atenção, Paulo não diz o seguinte: bendito seja o nosso Deus e Pai, que tem nos abençoado com todas as bênçãos materiais. Não! Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos a tendência de olhar tudo à nossa volta. E quando nós olhamos à nossa volta, a tendência é de reclamarmos, porque momentos que acontecem em nossas vidas deixam o nosso coração penoso, angustiado, preocupado. Mas Paulo nos ensina, meus irmãos, a mesmo enfrentando dias difíceis, olharmos e contemplarmos a bondade do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Temos a tendência de olhar pelo lado errado. E como um bom pastor e péssimo cantor, eu queria nessa noite que você olhasse pelo lado correto. Assim como um poeta dos nossos dias, chamado Estênio Marços, que não é o Estênio de Thalita. Estênio Marços entoou muitas canções, e uma delas eu queria ler. Não vou cantar, mas vou ler com os irmãos. Eu vou deixar a cargo do presbítero Cícero colocar no grupo da igreja a música como um todo. Mas esse autor diz o seguinte, Estênio Marços, na canção O Tapeceiro: se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê do lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, a obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê do lado certo, todas as cores em minha vida dignificam a Jesus, o tapeceiro. Quando nós olhamos ao avesso, nós percebemos que as linhas parecem tortas, as cores estão mudadas, as cores não fazem muito sentido, mas quando nós mudamos e olhamos do lado certo, nós percebemos que a beleza da vida se concretiza na feiura dos dias maus. Quando nós olhamos do lado certo, nós percebemos que Deus está trabalhando, mesmo nos momentos de lágrimas, de choro, de angústia, mesmo nos momentos de prisão, o Senhor está trabalhando no nosso caráter, para constituir em nós o caráter de Cristo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem e para a glória do nosso Deus. Por isso que Paulo, mesmo preso, canta ao Senhor. E a pergunta que surge é: você já agradeceu a Deus hoje? É maravilhoso, eu repito isso sem me cansar. Como é maravilhoso ver a igreja cantar, principalmente as crianças. E hoje, particularmente, eu estava observando uma criança, lá no final da igreja. Débora estava cantando, enquanto ela balançava as pernas de um lado para o outro. Ela olhava para a televisão e cantava ao Senhor.
Como isso é maravilhoso, ver as nossas crianças cantando junto com seus pais. E não somente isso, mas Tito daqui a uns dias, apesar de estar começando a cantar da maneira dele, juntamente com Samuel, daqui a uns dias nós veremos mais e mais crianças juntos com os adultos entoando louvores ao Deus e Pai que tem nos abençoado com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais. Você já agradeceu a Deus hoje, porque em Cristo Jesus nós temos recebido todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A segunda pergunta é: te falta alguma coisa para agradecer ao Senhor? Tu tens sido abençoado por Deus quando te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tu tens sido abençoado nas regiões celestiais quando Deus te livrou e te libertou das amarras do diabo. Tu tens sido abençoado nas regiões celestiais quando Deus te chamou de filho. Quando Ele escreveu o teu nome no livro da vida. E não há nada que possa apagar o nosso nome de lá. Tu tens sido abençoado quando Deus Pai entregou Deus Filho para perdoar os teus pecados e rasgar os céus, e rasgar o véu que nos separava do santíssimo lugar e nos convidou para estarmos com Ele. Tu tens sido abençoado quando não somente Deus perdoou todos os teus pecados, mas Deus te comissionou para pregar esse evangelho. Tu tens sido abençoado por fazer parte do povo de Deus, santos e fiéis em Cristo Jesus. Tu tens sido abençoado com todas as sortes, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você já agradeceu a Deus hoje? Mas pastor, se o senhor soubesse o que eu estou enfrentando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que Deus é fiel. Você já agradeceu a Deus hoje? Pastor, o celeiro está vazio. Você já agradeceu a Deus hoje? Pastor, eu tenho um familiar que está enfermo, com câncer. Você já agradeceu a Deus hoje? Pastor, que loucura é essa? Eu vou agradecer porque tem um parente com câncer. Você já agradeceu a Deus hoje porque em Cristo você recebeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo enaltece a graça de Deus para com a igreja de Cristo. E a intenção do apóstolo é incitar o nosso coração a sermos mais gratos a Deus. É mais fácil reclamar do que agradecer. Mas o chamado de Paulo para nós é agradecer. Assim como diz o salmista, um salmo bem conhecido, o salmo de número 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por quê? O Senhor está comigo. Todos podem lhe abandonar, mas o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Talvez você entrou aqui com o coração angustiado. A minha oração é que você saia daqui com o coração grato. Porque nos dias bons, Deus está. E nos dias maus, Deus está. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse versículo de número 3, ele diz o seguinte: aqui estamos nós, miseráveis vermes neste mundo, miseráveis vermes com a nossa arrogância, miseráveis vermes com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, com a nossa ignorância. Não merecemos nada. Mas mesmo assim, Ele nos deu tudo. Quem tem o Filho tem tudo. Nós não merecemos nada. Éramos por natureza inimigos de Deus. Mas Paulo diz, louvado seja Deus que tem nos abençoado.
Jamais, meus irmãos e irmãs, iremos louvar a Deus, jamais iremos servir a Deus, jamais iremos adorar a Deus, enquanto não percebermos o que Deus fez por nós. E perceba que o verbo abençoou não está no futuro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. No grego original, esse verbo se encontra no passado. O Senhor já tem nos abençoado. E Paulo vai falar que bênçãos são essas que aconteceu no passado. Mas o que importa para nós nesse princípio é louvarmos a Deus porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Assim como Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A difícil tarefa nossa é agradecermos a Deus mesmo nos maus momentos. Mas esse é o nosso chamado como igreja. Santos e fiéis, mesmo na perseguição, mesmo na angústia da alma, nós dizemos: louvado seja o Senhor. Que bênçãos são essas? Será que foi um carro novo que Paulo ganhou? Uma casa nova? Prosperidade financeira? É isso que se prega nos nossos dias, em muitos púlpitos. Agradeça a Deus. Determine a sua vitória. Agradeça por sua vitória. E é maravilhoso isso. Porque nós percebemos o quão materialista tem se formado em nossos dias certas igrejas e denominações. Só agradeça a Deus porque Deus tem lhe dado bênçãos. Paulo diz: agradeça a Deus, mesmo quando Deus não lhe dá bênçãos materiais, porque Ele já lhe deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que bênçãos são essas? Aí agora nós vamos adentrar nessas bênçãos que Paulo diz. Duas bênçãos. Olha o que ele diz, versículo de número 4. Primeira bênção que levou Paulo a agradecer a Deus Pai. Assim como nos escolheu. Pronto, pastor, agora lá vem o pastor falar de doutrina da eleição. Não sou eu que vou falar, é Paulo. Então eu queria pedir que você se desarme nesse instante. Todas as suas armas. Porque na verdade, meus irmãos, essa doutrina da eleição levou o apóstolo Paulo a bendizer a Deus Pai. A doutrina da eleição não foi escrita pelo apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos e homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não veio para trazer confusão ou divisão, pelo contrário, a doutrina da eleição veio para nos trazer um coração grato a Deus. Paulo diz: bendito Deus e Pai que tem nos abençoado. Que bênçãos são essas, Paulo? Primeira bênção, a eleição. Assim como nos escolheu. Aqui tem muita coisa que eu queria falar nessa noite, mas eu não tenho tempo. Perceba os detalhes. Paulo diz o seguinte: assim como nos. Quem é o nos aqui? Paulo e a igreja. Os fiéis e os santos e fiéis em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não escolheu todo o mundo, como alguns afirmam. Diz o seguinte: Deus escolheu todos os homens para a salvação, mas são os homens quem decidem se eles querem ou não ser salvos. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz, perceba, a eleição de Deus é generalizada. Não são todos os homens, mas é toda a igreja. Todos os eleitos foram eleitos em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, a eleição vem do próprio Deus, que nos escolheu nele. O que isso quer dizer? Que Deus não escolheu você
Porque Deus previu que no dia de hoje você estaria na quarta igreja. Deus não escolheu você por você. Deus escolheu você por Ele. Pastor, não entendi. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Deixe marcado Efésios. Eu sei que esse tema seria um tema de uma pregação só. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 15. Volte um pouquinho sua Bíblia. Versículo 16. Capítulo 15, versículo 16, do Evangelho escrito por João. Os acharam? João, capítulo 15, versículo 16. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Não fostes... E vos designei, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes, não fostes vós quem escolhestes a mim. Não é você quem escolhe Deus. É Deus quem escolheu você. Só ouvi um amém. Meus irmãos, eu sei que essa doutrina, ela traz muita dúvida, muitos questionamentos. E é por isso que eu trouxe 6 objeções a essa doutrina. Pastor, o senhor não bate bem. São justamente 6 perguntas que pessoas fazem a mim constantemente sobre a doutrina da eleição. E eu queria trazer nessa noite, porque talvez sejam perguntas suas, perguntas sinceras. E eu queria, à luz da palavra, respondê-las. Entretanto, eu queria que você entendesse um ponto aqui. A doutrina da eleição não é uma doutrina de Calvino. Você pode não entendê-la, mas ela é bíblica. Esse é um ponto que você precisa compreender. Antes de você afirmar, eu não acredito na doutrina da eleição, como pode um Deus injusto escolher alguns para a salvação e outros para a condenação? Isso é heresia. E abrindo parênteses, algum tempo atrás, um pastor pentecostal, conhecido de todos vocês, certamente, na televisão, disse que a doutrina calvinista é demoníaca, porque como pode Deus escolher alguns para a salvação e outros para a condenação? Ele não entendeu que a doutrina da eleição não vem de Calvino, vem da Bíblia. Nós estamos vendo isso nessa noite. Não fostes vós quem escolheste a mim, eu escolhi a vós. A quem parte o princípio fundamental é Deus. Foi o próprio Deus quem escolheu a igreja, não foi a igreja que escolheu a Deus. Talvez você pode não compreendê-la, mas você não pode dizer que não é bíblica. É bíblica. E essa doutrina deve nos fazer louvar a Deus, agradecer, porque Ele nos escolheu. A pergunta não é, por que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação? A pergunta certa deveria ser, por que Deus escolheu a mim? O que Deus viu em você para escolher você? Com a sua beleza? Será? A sua conta bancária? As suas posses? Será que foi isso? Foi porque Deus previu que hoje, neste domingo, do mês de novembro de 2024, eu sei que Cícero vai estar na igreja, eu vou escolher ele, porque ele vai estar na quarta igreja. Será que foi isso? A pergunta certa é, por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu a quarta igreja? Nós não merecíamos nada. Por isso que partiu de Deus a escolha, e não o contrário. Primeiro ponto
ela é bíblica. Quando aconteceu essa escolha de Deus? Volte comigo para Efésios, ainda no capítulo 1, versículo 3, 4 ainda. Assim como nos escolheu. Então aqui nós temos exclusividade. Deus não escolheu todos os homens. Deus escolheu alguns. Deus escolheu a sua igreja. Ele nos escolheu. Segundo lugar, Ele nos escolheu não por causa de nós, mas por causa dEle. Ele nos escolheu nele. Terceiro, quando aconteceu essa eleição? Versículo 4. Antes da fundação do mundo. Pergunta: o que você fazia antes da fundação do mundo? Essa é uma pergunta que foi feita para um pastor, teólogo, chamado Agostinho de Hipona. A Igreja Católica diz que é Santo Agostinho. Ele era pastor na cidade de Hipona. E sabe o que ele ensinava? Doutrina. O que nós temos estudado na terça-feira. Doutrina. Agostinho de Hipona ensinava teologia para os membros de sua igreja. E eu não tenho tempo aqui, mas eu queria muito falar sobre isso. E um aluno dele, nesses estudos, como nós fazemos aqui, e eu fico imaginando aquele aluno participativo. Eu não vou dizer o nome dela, não. Tem um aqui que é bem participativa. Está olhando para mim, eu estou olhando para ela. Um aluno, no meio da aula sobre eleição de Agostinho de Hipona, levantou o dedo e disse: pastor, o que Deus fazia antes da criação do mundo? E Agostinho de Hipona já estava, como nós ficamos por vezes, né? Cansados. Sabe aquele dia que você trabalha o dia todo e você ainda tem que ouvir e aturar certas pessoas? Num bom sentido. Agostinho de Hipona respondeu: certamente ele estava fazendo um inferno para colocar pessoas que fizessem esse tipo de pergunta lá. Bruto, né? Agostinho de Hipona, depois dessa resposta, aquele rapaz ficou envergonhado e disse: não, nós não sabemos o que Deus estava fazendo antes da fundação do mundo, porque nós não estávamos lá. Mas de uma coisa nós sabemos: Deus estava nos escolhendo antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer, pastor? Que nós devemos louvar a Deus, porque apesar das nossas fraquezas, o Senhor nos amou. O Senhor nos escolheu. É por isso, meus irmãos, que não é ou não são os nossos méritos. A base da nossa eleição não são as nossas obras. Não é porque Deus previu que você estaria aqui, mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de Deus afirmar, haja luz, Deus já tinha afirmado: eu escolhi os meus. Isso é maravilhoso. Isso deve nos fazer sermos gratos ao Senhor. E aqui se encontra um dos 5 pontos da teologia reformada. Um dos 5 pontos do calvinismo. A doutrina da eleição incondicional. O que isso quer dizer? Que Deus lhe escolheu, não por causa de você, dos seus méritos, mas por causa dele. Pastor, por que Deus nos escolheu? Porque Ele quis. E ponto final. A nossa confissão de fé, e nós vamos ler muito a nossa confissão de fé durante essas exposições em Efésios. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 3, com o tema dos eternos decretos de Deus, na seção 5ª e seção 6ª, diz o seguinte: segundo o seu eterno e imutável propósito,
E segundo o seu santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens e mulheres que são predestinados para a vida, para o louvor da glória da sua graça. E Ele nos escolheu, continua dizendo a nossa confissão de fé, e Ele nos escolheu por sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou previsão de obras, ou pela perseverança dos santos, ou qualquer outra coisa que a criatura pudesse fazer. Mas Ele nos escolheu porque Ele quis. E a seção 6ª, do capítulo 3 da Confissão de Fé, diz o seguinte: assim como Deus nos destinou os eleitos para a vida, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, nos pré-ordenou pelos meios para esse fim. E quais são os meios que Deus pré-ordenou para que os eleitos viessem à fé e fossem justificados por Cristo, em Cristo? Os meios da pregação da palavra e dos sacramentos, das ordenanças dadas por Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que ninguém pode vir à fé senão pela pregação e pelos sacramentos. Pastor, não entendi. Eu vou explicar. Calma aí, respira um pouco. Calma. Você não é salvo por testemunhos. Hoje, culto e testemunho. Vamos trazer aqui um artista global que se converteu ao evangelho. Ele vai tocar em nossa igreja com o violão e vai contar o seu testemunho. A igreja enche, mas não salva. Os meios, como diz a nossa confissão de fé, no capítulo 3, na seção 6, Deus determinou os meios para que os eleitos fossem alcançados. E os meios são pregação da palavra e os sacramentos, as ordenanças instituídas pelo próprio Cristo. Os irmãos percebem a responsabilidade da igreja. Quando nós não pregamos esse evangelho, nós estamos desobedecendo a ordem bíblica. Pesa sobre nós, como pesou nos ombros do apóstolo Paulo, essa responsabilidade. E Paulo chegou a dizer as seguintes palavras, escrevendo em 1 Coríntios: ai de mim se não pregar esse evangelho. Mas como eu falei, alguém pode perguntar, e aqui vem 6 perguntas sinceras. Talvez você já tenha ouvido, ou talvez você está aqui ou nos acompanhando e já fez essa pergunta em relação à doutrina da eleição. O tema de hoje é eleição e predestinação. Não tem para onde correr. Não adianta fugir, nem olhe para o relógio. Primeira objeção. Alguém pode dizer: então, já que eu sou um eleito e não tenho como perder a minha salvação, então eu posso viver como eu quiser. Se Deus me escolheu e eu sou um escolhido de Deus e não perco a salvação, então eu não preciso estar na igreja, eu não preciso buscar a santidade. Não, eu posso viver como eu bem entender. Resposta: um sonoro não. Olha o que diz o versículo 4. Ainda no versículo 4. Assim como nos escolheu, então nós já entendemos, nele, nós já compreendemos, antes da fundação do mundo, nós já entendemos, qual é a finalidade da escolha? Leia para mim o finalzinho no versículo 4, todos juntos, vamos lá? Para santos, santos e irrepreensíveis. Como eu sei que eu sou um eleito de Deus? Como anda a sua vida de santidade? Você é alguém irrepreensível. E perceba, a palavra irrepreensível no grego não é perfeito.
A palavra irrepreensível significa alguém que não é digno de repreensão. Como assim? O que isso quer dizer? Sabe quando acontece? Tem um problema na quarta igreja. E aí você já pensa, fulano está no meio, não está? Tá, sabia. Tem para onde correr, não é fulano. Não tem jeito não, fulano. É esse o termo irrepreensível. É alguém que busca viver em santificação. E ele dá um testemunho dessa santidade. Ou seja, toda a igreja percebe que aquele homem, que aquela mulher, que aquele jovem, que aquela adolescente, ela busca a santidade. Ela busca se envolver mais com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Ela busca mais uma vida de oração, uma vida de integridade. Ela tem cuidado com as suas palavras, ela tem cuidado com a sua vida, ela tem cuidado com as suas redes sociais. Por quê? Porque ela foi eleita por Deus antes da fundação do mundo para ser santa. Não vulgar, santa. É irrepreensível. É você passar na rua, minha irmã, meu irmão, e o seu vizinho olhar para você e dizer, lá vai um crente de verdade. Abra sua Bíblia, volte um pouquinho, Romanos capítulo 6. Acho você voltar um pouquinho, algumas cartas, Gálatas, as cartas aos Coríntios, Gálatas, Romanos, capítulo 6. Verso 1 e versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. O que é que diz aí, irmãos? Que diremos, pois? Permaneceremos? Foi bom para ensaio. Os irmãos encontraram? Romanos, só os eleitos. Só quem foi eleito. Leia novamente comigo. Versículo 1 e versículo 2 de Romanos capítulo 6. Vamos lá? Que diremos, pois? Permaneceremos para que a graça mais abundante. Como viveremos ainda no pecado, nós morremos. Pastor, como eu sei que eu fui escolhido por Deus? Se não há santidade, não houve escolha. Ponto final. Alguém pode dizer, pastor, se eu sou eleito, eu posso viver como eu quiser. Já é uma característica de alguém que não foi eleito. Como viveremos nós para o pecado? Nós, quem nós? A igreja, os eleitos, nós que para o pecado já morremos. O que Paulo quer dizer e nos ensina? Um eleito não tem deleite no pecado. Ele não alimenta o pecado, ele luta contra o pecado para matar o velho homem, a velha carne. Por quê? Porque ele foi eleito por Deus, escolhido por Deus para a santidade e a irrepreensibilidade. Segunda pergunta, alguém pode dizer, se eu sou eleito, pastor, como o senhor está ensinando, e perceba, não sou eu que estou ensinando, é Paulo, reclame com Paulo. Se eu sou eleito, então não importa se eu creio ou não em Cristo, eu não preciso estar ligado a uma igreja. Se Deus me escolheu, para que igreja? Não precisa não, eu sou eleito, eu sou escolhido, e aí estou com a faixa, eleito por Deus.
Hashtag eu sou eleito. Resposta. Deus não elege ninguém para a vida eterna sem usar os seus meios para obtê-lo. Como assim, pastor? Quando alguém é escolhido pelo Pai, ele também é predestinado a crer no Filho. Volte comigo para Efésios. Quatro e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, compreendemos, qual o propósito? Para sermos santos, irrepreensíveis, e em amor nos... Eita, os eleitos, só ficou nos eleitos. Percebe, irmãos? É uma sentença só. No grego não tem capítulo, não tem versículo. No grego dessa porção não tem ponto, não tem vírgula. Você toma um fôlego e lê todo. Da seguinte maneira: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e em amor nos predestinou para ele. Eu não preciso crer no Filho, já que eu sou eleito. Resposta: ninguém é eleito se não é predestinado para crer no Filho. E nos predestinou. Aí vem a segunda doutrina, que faz com que Paulo louve a Deus. A doutrina da predestinação. Ele nos predestinou para Ele. Não somos de nós mesmos. Não vivemos mais para nós. Não é isso que Paulo ensina? Vivo não mais, mas Cristo, um eleito, ele é predestinado para crer em Cristo Jesus. Terceira indagação. Alguém pode dizer: se Deus me escolheu, então eu não preciso evangelizar. Já ouviu essa pergunta? Para que vocês vão evangelizar? Deus nos já escolheu. Resposta: Deus escolheu os seus. Entretanto, nós não sabemos quem são os eleitos. Ou você sabe? Não tem uma plaquinha na testa dos eleitos. Eleito. Não é? Não tem. Por que então nós evangelizamos? Se Deus escolheu os seus. Justamente porque Deus tem os seus escolhidos que nós evangelizamos. Porque Deus sabe quem são os escolhidos. Nós não sabemos. Isso nos impulsiona a pregar, a evangelizar. Por que nós temos uma congregação em Fagundes? Por que nós temos uma congregação em Fagundes se Deus já escolheu alguns em Fagundes? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Deus sabe, mas nós não. Por isso que nós devemos pregar o evangelho. Como eu sei, pastor, que eu sou um eleito? Você deseja ardentemente por Cristo. Você se vê desesperado, sem ter condições alguma de chegar a Deus e de viver uma vida santa e reta pelos seus próprios méritos. Você tem consciência de que você é um miserável pecador? Essas são algumas evidências de alguém que foi eleito por Deus. Ele se vê como miserável, alguém sem mérito nenhum, e ele se achega a Cristo e se agarra a Cristo como sua maior fonte de riqueza. E é por isso que Paulo louva a Deus. Paulo agradece a Deus porque Paulo foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo e porque Paulo foi predestinado a receber as bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo.
Mas talvez você possa estar perguntando, pastor, qual é a diferença entre eleição e predestinação? Eleição, se eu pudesse resumir esses 2 pontos dessa noite, eleição é uma escolha que Deus fez dentre todos os homens. Dentre todos os homens, Deus escolheu alguns para Ele. E predestinação é o destino que Deus deu aos seus eleitos. Compreendeu nessa noite? Se você não entender nada e entender isso aqui, eu ficarei satisfeito. Se eu perguntar a você, o que é eleição? Pastor, eleição é a escolha que Deus fez dentre todos os homens, escolher alguns para Ele. E predestinação? Predestinação é o destino que Deus deu aos eleitos. Foi isso que Deus fez com a igreja. Isso motivou Paulo a louvar a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Que bênção! Eleição e predestinação. Isso, longe de trazer uma vida sem santidade, a doutrina da eleição, ela traz conforto ao nosso coração, e predestinação nos traz consolo à nossa alma. Porque nós sabemos que nós somos de Deus, e o maligno não nos toca. E nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não somos como que ovelhas desgarradas, não. Éramos. Mas agora nós temos um supremo pastor, que cuida das nossas vidas, que nos livra do mal, que protege os nossos passos até a Nova Jerusalém, que guarda o nosso coração, que sabe de todas as coisas que já aconteceu, que está acontecendo e que vão acontecer em nossas vidas. O intrigante é saber que existem irmãos, crentes, que afirmam o contrário, que Deus não escolheu ninguém, é cada um por si e Deus por todos. E diz o seguinte: Deus escolheu, mas a última palavra é sua. Trazendo a ideia de que Deus escolheu. Está lá, Deus escolhe o seu nome, Joãozinho. Joãozinho está escolhido, predestinado, vai para o céu. Mas Joãozinho não quer. E aí Deus diz: mas Joãozinho, eu escolhi você. E Joãozinho, mas eu não quero. Mas eu dei meu filho para morrer por você. E Joãozinho bate o pé, mas eu não quero. E Deus, tá bom, já que você não quer, fazer o quê, né? Eu quis, mas você não quer, então a última palavra é sua. Tá bom, vou respeitar a sua decisão. Seu livre-arbítrio. Vou respeitar o seu livre-arbítrio. Quer não, né? Tem certeza? Olha que eu já escolhi você antes da fundação do mundo. Eu não quero, Deus. Fica aí com sua escolha, eu não quero. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que é soberano. Faz o que quer, quando quer e com quem quer. Escolhe quem quer, porque Ele é Deus. A última palavra não é sua, meu irmão. A última palavra é a de Deus. Mas por que, ao final de contas, Deus escolheu você? Você já se perguntou? Versículo 6. Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu você? A parte A do versículo 6. A parte B nós vamos ver no outro domingo, querendo Deus. Mas a parte A diz o seguinte: para o louvor da glória da sua graça. Por que Deus nos escolheu? Para o louvor da glória da sua graça. Eis o ponto principal da teologia reformada. Só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Por que nós estamos aqui? Para o louvor da glória da sua graça. Por que você vai para o céu? Para o louvor da glória da sua graça.
Éramos filhos da ira, da perdição, éramos por natureza inimigos de Deus, mas em Cristo o Pai nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos da adoção, para o louvor da glória de Deus. Quinta objeção. Alguém pode dizer: eu não aceito essa doutrina, é do diabo. Como pode Deus ser tão injusto, escolhendo uns para a salvação e outros para o inferno? Deus é injusto. Talvez você já ouviu essa pergunta. Como vocês, reformados, e pensando, não é uma doutrina calvinista somente, é uma doutrina reformada. E nós somos uma igreja reformada, sim ou não? Então é uma doutrina nossa. Nós acreditamos na doutrina da eleição e da predestinação. Como o Deus de vocês é injusto. Ele escolhe uns para a salvação e outros para a condenação. Alguém pode perguntar isso? Entretanto, esse tipo de pergunta ou essa objeção, ela se baseia no fato de que Deus está obrigado a tratar todos os homens da mesma maneira. Quando alguém diz assim, Deus é injusto, porque Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, no coração desse tipo de pessoa, Deus é obrigado a tratar todos os homens iguais, da mesma maneira, como se os homens fossem soberanos, e não Deus. Iguais a Deus. Você já ouviu essa expressão? Gênesis, capítulo 3, a serpente. Você pensa que isso é novo? É o homem que escolhe. É você que escolhe se você quer ser amigo de Deus. É você que escolhe se você quer ser salvo. É você que escolhe se você perde a sua salvação. Já ouviu isso antes? Gênesis capítulo 3, a serpente enganou a Eva, dizendo o quê? Certamente, quando você comer desse fruto, você será igual a Deus. O homem que faz essa indagação, Deus é injusto porque Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, no seu coração já está alicerçado a palavra do diabo, ser igual a Deus. Eu tomo as minhas próprias decisões, eu tomo as rédeas da minha vida, sou eu quem decido, eu tenho livre arbítrio, Deus não pode decidir pelo homem. Resposta: Deus não é obrigado a salvar ninguém. Então por que ele escolhe uns para a salvação e outros para a condenação? Para o louvor da sua glória. O fato de Deus ter, presta atenção, escolhido e predestinado a igreja foi pura graça. Ele não era obrigado a salvar ninguém aqui, nem a mim. Ele não era obrigado, mas ele quis, por graça. O que é que diz capítulo 2, versículo 8 de Efésios? Capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Efésios 2, 8. Todos juntos, vamos lá? Porque pela graça, mediante, e isso, perdão de Deus, é graça. Leia o versículo 9. Criados para as quais as quais ele mesmo predestinou. Ah, meus irmãos e irmãs,
Você é escolhido por graça. Mas, pastor, eu já estou concluindo. Não creio nessa doutrina. Como pode Deus enviar alguns para o inferno e salvar a outros? Como pode, pastor? Eu não aceito essa doutrina. Abra a sua Bíblia e eu encerro Romanos capítulo 9. Verso 14 ao verso 21. Eu já convido os irmãos do louvor. Romanos 9, 14 até o 21. Paulo não previu o futuro. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já sabia que alguém ia fazer esse tipo de pergunta. Paulo tinha isso em mente. Alguém vai perguntar: Deus é injusto? Como pode Deus escolher Estênio para a salvação e tantos outros para a condenação? Veja a vida dele. Olha o camarada. Aí Paulo responde, antes mesmo de perguntarem. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 9, versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Resposta? Versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Pule os seus olhos, versículo 19. Eu não aceito essa doutrina. Deus é injusto. Aí Paulo dá uma lapada. Versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Quem é você? Se Deus quiser escolher e predestinar, o vermezinho de Jacó, pós-cinza, quem é você para se opor à vontade dele? Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não aceita essa doutrina. É demoníaca. Aí Paulo diz: oi, cá. Quem é você mesmo? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pastor, por que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a condenação? Uns para ser vaso de honra e outros para ser vaso de desonra, para o louvor da glória da sua graça. Eu não aceito. Quem é você, meu irmão, para aceitar ou não? Quem somos nós? O que nós deveríamos, e concluo nessa noite, em primeiro lugar, afirmando que a doutrina da eleição e da predestinação não traz confusão. Se nós compreendermos, nós iremos concluir como Paulo: quem sou eu para discutir com Deus? Se Deus escolhe A, se Deus escolhe C, se Deus escolhe D e não escolhe B, quem sou eu? A pergunta é porque o Senhor me escolheu. Um miserável, pobre, cego, nu, pecador, filho da ira.
A doutrina da eleição, meus irmãos, e predestinação não traz confusão. Ela deve nos trazer gratidão. Porque Deus escolheu você. Amém. Deus predestinou você. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos perdidos. Não, quem está perdido é o mundo, que não sabe para onde vai. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Porque o nosso Pai nos escolheu. Eu sou um escolhido de Deus. Não por causa de mim, mas por causa dele. Charles Spurgeon disse certa vez o seguinte, quando ele pregou sobre a doutrina da eleição, Charles Spurgeon disse, graças a Deus porque Deus me escolheu, porque se dependesse de mim, eu jamais teria escolhido Deus. Eu teria escolhido o mundo, os prazeres do mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, mas jamais eu teria escolhido Deus. Louvado seja Deus, porque foi Ele quem me escolheu, porque eu não queria Deus. Segundo lugar, a doutrina da eleição e da predestinação não faz de nós crentes arrogantes. Eu sou um eleito. Quem és tu para tocar no ungido do Senhor? Não, meus irmãos, isso não cabe na vida de um eleito. Porque ao final de tudo, a eleição e a predestinação apontam para o imenso amor, para o imenso cuidado de Deus pelo seu povo. Pelo seu povo. Jesus disse o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Percebe? São minhas. Ninguém toca nelas. São minhas. O diabo pode tocar na sua vida financeira, o diabo pode tocar na sua saúde, mas o diabo não pode tocar na sua salvação, porque ela foi escolhida antes da fundação do mundo por Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais. Para o louvor da glória da sua graça. Vamos ficar de pé. Essa palavra traz consolo ao nosso coração. Talvez você chegou aqui angustiado, preocupado com muitas coisas. Calma. Aquele que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, não lhe deixou só. Está com você. Calma o seu coração. E tudo redunda em honra e glória ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse canto. Depois eu vou convidar o presbítero Cícero a estar orando e encerrando.